Olá pessoal, Mãos Solidárias de hoje começa de uma forma bem especial e diferente, com o Lucas do Instituto Anelo, que este ano completa 25 anos de trabalho e de transformação de vidas através da música. Você é bonita, sabe que é, por dentro e por fora, da cabeça aos pés. Você é bonita, assim como é a natureza de toda mulher. Nasceu com um sorriso, com seu jeito de ser, parece engraçada, mas não brinca ao dizer. Venceu a si mesma, dançando com a dor, mostrando no peito a força do amor. O amor vem formando essa nascente de mulheres tão potentes que tem tanto a ensinar. O amor da mulher é diferente, não desiste facilmente de se amar, amar e amar. Mulher de coragem, é muito mulher. Mulher vai à luta, se cai, cai de pé. Mulher faz de tudo e faz muito bem. Mulher é bonita e sabe que é. O amor vem formando essa nascente de mulheres tão potentes que tem tanto a ensinar. O amor da mulher é diferente, não desiste facilmente de se amar, amar e amar. Você Uau! é bonita. Olha que emoção! Eu estou muito emocionada porque a gente ouviu aqui em primeira mão uma música em homenagem às mulheres que vai ser lançada ainda no Outubro Rosa, mas confesso que me senti muito contemplada com aquilo que faz parte, né, da dor e do amor de todas as mulheres. Quem conversa com a gente agora no Mãos Solidárias é o Lucas, que vocês já sentiram aí um pouquinho dessa palhinha, dessa canção. Lucas, antes da gente falar então da história do Instituto Anelo, fala um pouquinho só dessa história dessa canção, dessa homenagem e de como vocês, de certa forma, eu não tive câncer e não passo por isso, mas pensar nessa dor dessa mulher, nessa empatia com as mulheres, principalmente quando se fala, né, aí do câncer de mama. Eu acho que falar da mulher no Anelo, não existiria Anelo, né? O Anelo, o pessoal fala o Anelo, fala a Anelo, então já faz parte da essência, mas o projeto em si, ele começou com um grupo de meninos e só amadureceu com a chegada das mulheres. A primeira presidente aqui no Anelo foi uma mulher, Carol Vivaldi. Depois nós tivemos outras mulheres, a nossa atual presidente, né? E então a história do Anelo, nós, nesses 25 anos, sempre foi liderado, né, por mulheres muito dedicadas, né, e que contribuíram com as suas essências aqui no Anelo. E a gente tem muita sorte, né, de contar com todo esse olhar, profissionalismo, garra,
talento, musicalidade. Nós temos um timaço aqui. Sim. É muita gente boa envolvida, né? E falando dessa canção, ela acaba surgindo de uma forma muito natural, porque já existe, na essência, essa admiração pela mulher. Agora, temos os desafios. Não dá para romantizar, entender o quanto nós podemos melhorar do nosso comportamento, nós homens, e a ideia de oferecer essa música a essa mulher que já superou esse momento, né, do câncer de mama, e as mulheres que estão passando por esse momento. Até porque eu acho que você tem bem essa sensibilidade quando a gente vai contar a história do Instituto Anelo, quando a gente fala da história do menino Lucas, que veio de uma mãe que teve que dar também esse suporte, teve o suporte também de uma mulher que foi sua mãe. E são muitas mulheres. Minha mãe, a minha irmã mais velha que me convidou para assistir uma apresentação, né, que depois dessa apresentação me apaixono pela música e vem, né, escrevendo essa história do Anelo. Sim. Sempre tivemos ali, ainda temos essas mulheres inspiradoras, né, que vêm ajudando e contribuindo diretamente nessa construção do projeto. O Mãos Solidárias está aqui justamente porque o Anelo completa 25 anos, oficialmente. Mas o Lucas começou lá ainda no final da década de 90. Me fala um pouquinho daquela ideia do jovem a partir de ser apresentado a música, né, por sua irmã. Fala, poxa, é isso que eu vou fazer. Como foi isso? Bom, eu era vendedor ambulante, ali até os 16 anos, quando a minha irmã, inclusive minha irmã que está fazendo aniversário hoje, na data de hoje, minha irmã Silvana, ela me convida para assistir uma apresentação musical que eu não tinha noção que mudaria a minha vida, porque eu sempre fui um menino muito tímido, um problema de autoestima, vulnerabilidade familiar, né? Então os pais separados, desestabilizou toda a família, e minha mãe foi uma super guerreira, assim, que com um salário mínimo manteve a casa. Claro que a gente, a partir do momento que vai tendo consciência daquilo, todo mundo foi trabalhar para poder, né, contribuir também. Mas isso impactava bastante o fato de, né, uma criança. Eu tinha 8, 9 anos quando comecei a trabalhar. Sim. Isso prejudicou meus estudos, consequentemente atinge diretamente na autoestima. Porque uma criança, um adolescente fora da escola vai ter muitos problemas em relação à sua autoestima, né? Quantos adultos hoje têm que correr atrás da alfabetização? Sim. Né? Graças a Deus a gente tem aí algumas oportunidades, né, na rede, né? Aqui no Anelo mesmo a gente tem um projeto junto à FUMEC. O EJA tem aqui? Tem sim, o EJA aqui. Tem o EJA, né, oferecendo essa aula para esses adultos, né, essa alfabetização. Então, sempre foi um sonho, porque eu até me considero um embaixador da FUMEC. Eu fui aluno da FUMEC. Você também fez EJA? Eu fiz para poder terminar os estudos, porque com 14 anos eu só tinha a 5ª série. Desculpa, tô subindo. Só tinha a 3ª série. 3ª série do ensino fundamental. Do ensino fundamental. E aí foi fazer na minha época era só FUMEC, e aí fiz para poder ter a 5ª série, que já era quase um diploma na minha família. Mas ainda não tinha despertado para música nesse momento, ou já tinha? Não, foi em seguida. Foi em seguida. Então, o poder que a educação tem, né, de abrir, sim, novos olhares, novas possibilidades, porque ali começou uma restauração, assim, da autoestima. Então, foi bem especial. E a partir de que momento, então, que você, através da educação, se empodera, né, de si mesmo e tem depois esse despertar? Até então não era nenhum projeto, não era nada do ponto de vista social ainda, né? Em que momento você falou, eu quero ser músico? Como que foi esse trabalho? Então, depois dessa apresentação, despertou e foi imediato.
né? Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva também. Mas você já tocava alguma coisa ou não? Tocava nada? Não. Eu acho que é uma qualidade ou defeito de pessoas impulsivas de experimentar aquilo que toca o seu coração, aquilo que desperta um desejo, né? Quando vai ver, a pessoa já fez. Sim. E comigo não foi diferente. E então, tendo ali esse despertar, eu já tinha decidido, vou comprar um teclado, e acabei comprando até o instrumento da pessoa que estava tocando no dia. Mas aí você já foi procurar por essa pessoa? Já terminou a apresentação, já conversei, ele falou, olha, eu tenho um teclado disponível que está aqui precisando de alguém para assumir uns carnês. Assumir um carnê de prestação. Você topa, tá aqui o carnê, paga, o instrumento é seu. E foi assim, foi tudo muito rápido. Depois ele me deu algumas aulas ainda, o Jonatas, um grande amigo até hoje. Sim. E aí eu cheguei com esse teclado na viela de casa, onde morava. Minhas irmãs acharam loucura, assim, né? Porque nem a minha irmã mais velha... Vai fazer uma dívida com isso? Isso, porque natural é que um menino de periferia traga cesta básica para casa. São as necessidades mais primitivas, assim, né? E básico, né? Mas eu decidi focar na música. Como eu tinha essa paixão e andava com esse instrumento para todo canto que eu ia, outros meninos, vendo aquilo, também despertaram interesse e a gente decidiu formar uma banda, que é a banda Anelo. Foi o embrião do Instituto Anelo. Então, e por que a escolha desse nome? Porque nós tocávamos uma música, a banda, que a música falava o anelo do meu coração. E a gente achava bonito, falava, bom, se é o anelo do meu coração, significa que é algo bonito. Mas não sabíamos, não tinha internet naquela época, não sabíamos o significado da palavra anelo. Fui saber anos depois que anelo significa desejo, vontade, aspiração, né? Tem um certo anseio também, Sim. Algo que você realmente quer. Sim. Que aconteça, e eu acho que não teria nome mais perfeito, né, que fizesse sentido para toda essa história dos 25 anos do Anelo. E a partir de que momento vocês aí montam a banda e que a coisa começa a tomar um volume que você pensa, vocês na época pensaram, na hora da gente trazer outros jovens, outras crianças, outros adolescentes, como que isso vai se formatando? Então, essa primeira formação, ela teve o fim em 1999. Por quê? Esses colegas, a gente era todos da mesma idade, somos da mesma idade. E com 19 para 20 anos, momento das decisões. Homem tem o exército, que, tudo mais, aquela coisa. Eu só tinha música e os meus outros colegas tinham outras opções. Então, eles foram... Um foi trabalhar numa multinacional, trabalha até hoje. Outro foi trabalhar em condomínio, outro com computação. E eu fiquei solo, né? Só que eu tinha ali o teclado, já dava aula na viela de casa. E a viela se tornou pequena, ao ponto que minha própria irmã falou, olha, por que você não loca um salão, algum espaço, um centro comunitário para dar essas aulas? Porque nossa casa é muito pequena para tanta gente que está frequentando ultimamente. Sim. E assim aconteceu. Tinha um salãozinho disponível para locação. Falei com a dona do imóvel. Até ela desacreditou, assim, porque eu era muito jovem. Ah, você vai locar aqui, você vai ficar uns 3 meses. Não acreditou, mãe. E eu fui entregar a chave para ela no dia 10 de março de 2020. Ficou 20 anos 20 nesse anos local. nesse imóvel. No Jardim Florência mesmo. Rua de trás aqui, praticamente. Mas aí, quando você loca esse imóvel, de que forma você começa a mobilizar a própria comunidade para participar, visto que também muitos pais, ou até mesmo jovem fala, música não é para mim, isso é coisa ilusória, isso é para quem tem dinheiro. Como que você começa a mudar essa mentalidade dentro da comunidade? Eu penso que todos esses jovens, eles se viam também através de mim, porque a minha realidade não era diferente. Então serviu ali como, se ele pode, a gente também pode. Sim. E assim foi, começaram a chegar alunos, músicos autodidatas, pessoas que tocavam nas suas igrejas
estudantes de música da Unicamp sempre tiveram presentes aqui no Anelo. Mas você que foi até a Unicamp ou eles souberam e vieram conhecer o projeto? É que logo no primeiro ano, até um papel fundamental da imprensa da nossa cidade, que sempre noticiaram a existência, essa iniciativa do Anelo. Então, tá acontecendo uma coisa ali no Florense, gente. Vamos olhar isso. Porque até então, as notícias aqui eram mais com o cenário da violência, sim, né? Um cenário de vulnerabilidade, uma problemática. O Florense era tipo um problema, mas aí começou a mostrar também que existiam soluções aqui a serem copiadas em toda parte do mundo, por que não? Sim, sim. E a partir daí, você começa a ter esse apoio de estudantes da Unicamp, de outras pessoas, e como que isso começa a tomar um corpo no sentido de que, poxa, a gente precisa ter um CNPJ como instituto, como uma associação que seja, como foi isso? Com esses voluntários que foram chegando, não vieram só pessoas com o foco na prática musical. Uma pessoa que cursava jornalismo na época, na PUC Campinas, Gabriela Guiar, ela chega como voluntária para atuar na área administrativa, para potencializar essa parte do administrativo. E nessas conversas com Gabriela, Guilherme Ribeiro, a gente começou a sonhar aí com a formalização, de ter um CNPJ, depois disso ter o Estatuto do Anelo, e essa formalização ela foi acontecendo até nos trazer aqui. Hoje o Anelo com inscrição no Conselho da Criança e do Adolescente, uma instituição com projetos incentivados através de leis de incentivo, né? Sim. Mas vocês têm hoje, por exemplo, algum aporte público ou não? Vocês participam de editais, como funciona isso? Olha, o Anelo hoje, todo o trabalho mantido aqui, ele é através das leis de incentivo. Tá. Então, o PRONAC, que é a Lei Rouanet, e o PROAC, que é a Lei de Cultura do Estado. Tá. Possibilita o quê? A gente captar recursos de empresas que se interessam por projetos como esse, que possibilitam um atendimento hoje de 1.200 alunos mês, né, na aula de diversos instrumentos e canto. Tem só essa unidade ou vocês têm filiais por Campinas? Como hoje está constituído o Anelo? Olha, o Anelo é até engraçado porque nós, dentro da nossa essência, não tem como objetivo ter filiais. Tá. Nós queremos que o Anelo exista, se surgir em algum outro lugar, que seja de uma forma orgânica, não como uma franquia, nada assim, porque se fizesse isso aqui no Florense, talvez não teria dado certo, assim como não deram certo várias iniciativas que já vieram para o bairro em outros momentos. Sim. O Anelo surge aqui de uma forma orgânica e a gente, a fim de manter essa essência, o que nós queremos? Queremos levar o Anelo para o mundo. A gente acredita num mundo que é muito carente, não é só na periferia não, a gente acredita num mundo carente dentro dos condomínios de luxo, tem carência de eu penso, inclusão, diversidade, cultural. Sim. Né? Então, nas periferias é comprovado o quanto a cultura rica, né? A cultura, essa essência cultural nasce nas periferias. Sim. Né? O samba, de onde nasceu o samba? Né? A bossa nova é uma coisa nova, bossa nova. Né? O samba que nasce nos morros, o samba que nasce na periferia, que hoje é um patrimônio cultural. Quando nós vamos para a Itália, como a Anelo tem parceria já há 10 anos consecutivos, acabei de chegar recentemente da China, né? A música brasileira, ela é conhecida nesses lugares. Já que você deu esse spoiler, Lucas, como que foi então partir
daquele salão que você alugava até 2020. Hoje a gente está numa estrutura que ainda eu creio que vai crescer muito, mas já é uma estrutura, é um lugar do Anelo mesmo, que é a sede. Mas aí entra essa questão, o Anelo passa a ser reconhecido não só como um instituto da periferia de Campinas, mas leva esse reconhecimento para a Itália e mais recente para a China. Inclusive a TV Câmara Campinas acompanhou, fez uma reportagem sobre isso. Eu queria que você falasse dessa trajetória também. Até algumas pessoas perguntam se eu imaginava. Eu acho que nem algo parecido, porque quando comecei o projeto era o objetivo simplesmente de existir, porque eu não era diferente de tantos meninos preto, invisível, esquecidos nas periferias, que são vistos como problemas, né? E quando não são invisíveis é tido como um problema. Então o meu objetivo era sair dessa cenário, estatística. Isso, da invisibilidade e de tantos preconceitos. Mas a motivação e os propósitos, eles vão se modificando, mas nós somos muito gratos que não perdemos a essência em nenhum momento, mas que era uma necessidade de existência, acabou se tornando uma resistência. Sim. E isso, né, nos empoderou de acreditar, sim, que o menino de periferia, meninos e meninas possam sonhar, por que não, em levar a sua arte para qualquer parte do mundo. Mas a China foi uma grande surpresa, que em 2015 começou a parceria do Anelo com a Archevia Jazz Fest na Itália, na província de Ancona, no centro da Itália, assim. E depois nós fomos em 2019 para a África do Sul. Eu tive uma vivência muito interessante na Alemanha em 2016, né? Tive a oportunidade de ir para outros países, mas a China, que é essa viagem recente, e eu não fui o primeiro, eu tenho muito orgulho de dizer, porque o ano passado nós tivemos alunos do Anelo dedicados aqui no canto em mandarim, e uma aluna do Satélite Íris, ela ganhou o concurso nacional, ganhou até dos chineses. Sim. Ao ponto que depois ela ganhou da América Latina e foi presenteada aí com uma bolsa, uma viagem para cantar em Pequim. Então a Maria Eduarda teve essa primeira experiência na China e depois surgiu um convite através de um amigo, Stanley, um descendente de chinês e que mora em Nova York, tendo conhecimento com a Juilliard, que é uma dos maiores conservatórios, dos melhores do mundo. E a Juilliard inaugurou uma unidade recente, há uns 5 anos, em Tianjin, na China, e nós recebemos o convite para ter essa vivência, conhecer minimamente, porque a China é tudo tão grande que a gente precisaria ter muito mais tempo, possibilidades. E eu acho que a gente dá um pontapé inicial, porque a Juilliard de Tianjin estão gostando muito dessa relação. Até então uma instituição assim muito elitizada, mais fechada, mas que se abre para essa possibilidade de uma parceria com uma instituição chamada Anelo, do outro lado do mundo, e literalmente, né? E agora a gente projeta os próximos passos para essa aventura na China. Quando você chega aqui no Anelo, com essas crianças e jovens, com notícias como essa, olha, a gente agora está com uma parceria com a Itália, agora a gente está com a parceria com um lugar muito importante da China, os olhos deles devem brilhar muito, falar, uau! Como que é isso para você quando você conversa com eles sobre isso? Chamou muita atenção. A primeira viagem do Anelo para o exterior, eu lembro dos moradores passando em frente à sede, buzinando, desejando boa sorte. Ali eu percebi que nós não estaríamos indo sozinhos. Então, o que você leva no coração
toda uma comunidade. E traz de volta também essa potência, a potência do pertencimento, de entender que é possível sim, filho de empregada doméstica, pessoas de todas as raças, mas é sabido que as pessoas negras, pardas, né, estão mais presentes, né, em cenários de vulnerabilidade, mas que é possível sim, acreditando na cultura, na arte, a educação, a violência jamais será o espetáculo, né? E o que faz a diferença na vida de alguém é você oportunizar mesmo, dar oportunidade, acreditar, e a gente vem fazendo isso. Então essas crianças, esses adolescentes, eles continuam se vendo por aqui. Sim. Né? De entender que um colega teve a oportunidade esse ano, que o próximo pode ser, né, aquele adolescente que se dedica, que entende que a música pode ser uma das suas possibilidades. Porque eu digo isso? Nem todos vão ser músicos profissionais, mas é sabido que o quanto a música contribui com o desenvolvimento cognitivo, né, cientificamente comprovado. Fora tudo isso, toda essa beleza que a música propicia, a música é bela por si só. Né? Então, a música é boa porque a música é boa. Sim. Não é só porque ela vai ajudar nisso ou naquilo. Porque a música nos conecta com algo a mais, que cada um chama do que quiser, de fé, de Deus, de sobrenatural, das suas energias, todas serem respeitadas, mas que a música faz algo e que a arte faz, né, de provocar essa sensibilidade, de deixar a gente mais humano. Lucas, você em um momento da nossa entrevista disse justamente sobre esse papel importante da imprensa que divulgou o Anelo e também dessa mudança de paradigma de sair de uma página inteira de jornal, às vezes e muitas vezes no caderno de polícia. E hoje a gente vê no mural aqui do Anelo uma página inteira em jornais da cidade, até fora da cidade, com notícia boa, falando do trabalho de vocês, de várias ações. E como que é isso para você pensar que hoje não, nós temos uma página inteira, temos minutos e minutos num programa de televisão, nos telejornais, levando notícia boa da periferia. Como que é isso para você? É um motivo de agradecer, é um motivo de gratidão, porque nesses 25 anos a gente conheceu tanta gente bacana e na imprensa da cidade. Eu sempre falo assim, eu nunca fui uma pessoa influente, eu cresci aqui, então teoricamente eu não tinha nada a oferecer, que não fosse a minha música, que não fosse a arte. E os jornalistas como você, né, os programas da nossa cidade, as emissoras, enxergar que o valor que a arte, que a cultura tem. Então ter esse olhar, nossa, nós vamos, naturalmente, precisa se mostrar as problemáticas para que a gente possa, sim, cobrar, lutar por políticas públicas, mas mostrar também que existem movimentos contribuindo para essa evolução, para essa mudança. Então eu aprendi e aprendo muito, né, com vocês, com jornalistas, com os amigos, gente que durante os anos assim, encontrei em tantas emissoras e depois eu tenho o prazer de estar trabalhando junto. Sim. Então, você disse que não é um influencer, mas você já teve a consciência de quantas pessoas nessa trajetória do Anelo de 25 anos, você e seu grupo, os voluntários, quem também trabalha aqui, influenciaram de forma positiva, mesmo que essas pessoas, como você disse, nem todo mundo se transforma em músico, mas de certa forma essas pessoas são tocadas pelo que a Anelo faz, pelo que vocês transformam? Olha, até enquanto você estava falando, me passou pensamento assim, dificilmente a gente se lembra das pessoas que a gente
influenciou? Porque eu influenciei, a gente não tem muito essa dimensão, mas uma coisa que a gente nunca esquece é as pessoas que nos influenciam. Então, assim, cada aluno assim, que eu tive contato, ver se superando, professores, né? Músicos que vêm aqui no Anelo, jornalistas. Tem aquela história que inclusive depois te levou até a um programa do Luciano Huck, que é a questão de você ir até a casa de uma das alunas e falar, poxa, você vai desistir da música, e ela passava por um problema pessoal, como que também, né, olha, você não, talvez nesse momento não lembrava, mas isso é muito pontual, mas pode ser a história de muita gente. Foi uma grande surpresa, né, e o mais que isso, foi muito bonito, um pai com essa disposição em agradecer e ter a gratidão como essência. Eu acho que o mais bonito de toda essa história é a gratidão, até mais do que tudo. E os vínculos que foram construídos através desse ato, né? Então, a Alissa, que é uma querida, inclusive a gente estava gravando juntos há 2 dias atrás, no estúdio, e é uma mulher hoje, né? Tem a sua filha, então construindo a sua família. Eu acho que é uma coisa assim que, sem dúvida, isso inspira a todos nós. Sim. Né? É um inspirando o outro, e eu acho que é uma coisa bonita de contar, bonita de sentir, né? Sim. Agora, ô Lucas, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu vou dizer o seguinte, a gente não sabe, claro, a gente não sabe o que tem para o futuro, o que virá no futuro, mas eu queria que você dissesse o que você deseja para o futuro do Anelo. Olha, eu vou falar para o Anelo, mas do Anelo para o mundo, assim. Tá? Eu desejo uma cultura de paz, né? Uma cultura de paz para que possamos conviver, deixar de lado aquilo que nos separa, né? E focar naquilo que nos une, para que a gente possa conviver com as nossas diferenças e ao ponto de perceber que não somos tão diferentes assim. Até tem uma música que a gente tem no Anelo que fala diferentes tão iguais. Tá certo então, obrigada Lucas. E no próximo bloco a gente vai conversar com 2 pessoas que representam essas milhares de vidas transformadas durante esses 25 anos. A atual presidente voluntária e também um dos alunos. Então daqui a pouquinho, não saia daí que o Mãos Solidárias volta já já. Acompanhou aí esse primeiro bloco que nós trouxemos a história do Anelo, que mistura um pouco com essa história pessoal do Lucas. Agora a gente tem 2 pessoas que no meio desse caminho passaram, estão aqui e representam tantas outras histórias que foram tocadas pelo Instituto Anelo. A Regina, que hoje é voluntária presidente, e o Otávio, que há 3 anos é aluno aqui também do Instituto. Regina, conta pra mim, a gente já conversou um pouquinho nos bastidores, viu? Como a sua história encontra o Instituto Anelo, o que aconteceu para você estar hoje aqui? Eu encontro o Instituto Anelo quando meu filho tem por volta de 8 anos, então a gente já ouvia a fama do Anelo, a gente conhecia, né? Você é aqui de Florência ou não? Não, eu sou da região do Jardim São José, e vim para cá quando me casei, então chegando aqui eu já ouvia, né? E aí achava que era pago, escola paga, como muita gente ainda acha, e foi uma surpresa saber que não, né? Que eu poderia inscrever o meu filho para ele começar a fazer aulas de música
E foi um momento muito bom. Ele ficou muito feliz com isso, né? Você me disse que tem 2 filhos hoje, mas como foi essa chegada do primeiro filho ou os 2 vieram ao mesmo tempo? Não, o meu filho mais velho hoje está com 19 anos. Então eu tinha assim já a minha segunda filha, mas ela ainda muito pequena para fazer. Então a gente focou na oportunidade dele fazer a aula de música, né? Que meu marido é aqui da região, já conhece, e a gente pensou nessa possibilidade dele mesmo estar aqui, de ter outra atividade além da escola. Em que momento, Regina, você deixou de ser apenas a mãe de um dos alunos para se envolver com o trabalho? Olha, foi pouquíssimo tempo depois, então eu tenho lembrança de que as aulas do Instituto Anelo aconteciam numa escola e no pátio da escola o pessoal, a organização do Anelo mesmo já começou um movimento de arrecadação, né? E nesses momentos de arrecadação a gente se unia para poder oferecer um bolo, um refrigerante para fazer venda e já nessas ações eu já me envolvia de alguma forma. E a gente também tem aqui o Otávio, como eu disse, há 3 anos ele está no Anelo. Otávio, conta pra nós, você já gostava de música? Como que surgiu esse interesse? Foi você que quis vir pro Anelo? Alguém falou pra você? Algum amigo? Foram seus pais, a sua família? Me fala dessa história. Eu sempre gostei de música. Eu já tinha um amigo que ele já fazia Anelo, já conhecia de nome, por ouvido, assim. Mas eu comecei a me interessar em estudar e praticar música com um projeto que eu tenho de... um projeto artístico de escrever uma história junto com músicas, basicamente um musical. Então, para isso eu precisava estudar música e aprender e ter conhecimento sobre. Então, por isso que comecei pelo violão. Sim. E tem Hoje sido... você toca violão e mais algum outro instrumento? Eu já toquei baixo em uma apresentação. Uma apresentação. O que são os mesmos acordes, são as mesmas teorias, as mesmas coisas. E foi bem legal, tem sido uma experiência bem gratificante. Música é muito legal, principalmente quando você faz prática de banda, que você toca com mais gente, você está fazendo música com mais gente, é uma coisa colaborativa com outras pessoas, né? Então tem sido muito gratificante. Você é aqui da região? Sim, de que bairro? Sou do Cosmos. Do Cosmos, que é bem, gente, para quem é de Campinas, é aqui no distrito do Campo Grande, bem atrás aqui da sede do Instituto Anelo. Regina, quando a gente pensa nesse envolvimento, você foi uma das mães que, como você disse, olha, vamos vender o lanche, vamos ajudar. Em que momento você passa a ter essa atuação bem efetiva? E aí você hoje é diretora, presidente, voluntária. O que você faz com todas essas atribuições? Como que foi assim pensar, vou lá ajudar o instituto que faz tão bem para minha família, para os meus filhos, e hoje você tem uma responsabilidade bem grande, né? Muito grande. A responsabilidade, ela chega a assustar em primeiro momento, assustar. Né? Nossa! O Anelo, ele tem essa responsabilidade e pelo trabalho que ele faz aqui, né? Pelo benefício que ele traz para uma região inteira. Então, quando se fala em famílias, as famílias são beneficiadas. Eu faço esse trabalho mais próximo há 3 anos. Tá. Isso, e aí a gente sempre pensa, conversando com outras pessoas e também do meu ponto de vista, de que forma a gente pode retribuir ao Anelo aquilo que a gente recebe deles, né? Você faz mais o que? A parte social desse trabalho, a conversa com as famílias? Um pouco de parte social, conversa com algumas famílias, assim, mais nesse sentido de conhecer pessoas que querem contribuir com o Anelo com o tempo que tem, né? Ofertar o seu tempo. E a gente trabalha muito movimentos de arrecadação com cantinas, quando a gente tem eventos aqui no Anelo, aniversário do Anelo mesmo, que a gente promove algumas vendas, bem focado nessa coisa de juntar as famílias para que as famílias possam contribuir com o seu tempo e ajudar também na forma de arrecadação. Sim, é uma espécie de agradecimento ao Anelo, é isso? Não é muita coisa, né? Mas quando você pensa no tempo que você doa, o seu tempo, às vezes você tem muito trabalho e você deixa um pouco o seu trabalho para vir se voluntariar. Então, o que você ganha nisso é satisfação. Sim. Né? Agora, Otávio, você me contou que inclusive já participou de apresentações
quando você chega lá com esse seu projeto pessoal, né, de um musical e tudo mais, o que o Anelo tem ajudado a você cada vez mais desenvolver o seu processo criativo e ao mesmo tempo pensar, olha, eu tô aprendendo um instrumento, eu já sei preciso melhorar. O que é isso para você? Eu já tô bem ligado à arte no geral, eu tenho o costume de escrever bastante e também eu desenho, então eu tenho deixado a música sendo uma experiência bem mais tranquila. Eu vou todas as sextas aqui, eu estudo durante a semana, então não é algo que eu pego pra tipo tão ferrenho assim, pra ser tão bom assim. Você já terminou o ensino médio ou não? Não, estou no terceiro. No terceiro, tá. Então a música tem sido um hobby e uma coisa que eu deixo só aprender com o tempo, assim. Então eu venho aprendendo de uma forma mais prazerosa, sabe? Você tem essa noção quando você conversa com seus amigos ou na escola ou mesmo aqui no bairro de que você está tendo uma oportunidade que às vezes outros colegas seus não têm essa visão, até que tem, mas precisa dessa participação também do jovem aqui da região? Claro, com certeza, com certeza. A música ela é muito importante, eu gostaria muito que esse projeto existisse em outros lugares do Brasil ou até mesmo dentro mesmo da grade escolar, porque é muito importante, tem muita coisa que você vê na escola que está aqui na música também. Eu não sou bom de matemática, mas você aprende a ter que usar matemática nesses casos. Então... Quer dizer, ajudaria até na educação para quem também tem problema com matemática, claro, né? Com certeza, com matemática, com vários outros tipos de matérias. Sim. Você disse que fez uma apresentação. Que apresentação foi essa? Foi esse ano? Faz tempo? Foi esse ano, acho que foi mês passado. Foi a apresentação do Transforma. Eu também já fiz. A gente normalmente faz apresentações aqui na Anelo, final de ano ou final de bimestre, para apresentar para as pessoas, para os familiares, o que a gente vem aprendendo. Só que essa apresentação do Transforma é para práticas de banda. As práticas Sim. de banda são pessoas que são um pouquinho mais evoluídas e que elas conseguem já praticar em banda já. É como se você tivesse você não está mais num básico ou num iniciante. Eu no caso eu estou no básico. Você está no básico? Sim, Uau! eu estou no básico. Eu fui colocado lá, fui jogado pelo professor Levi lá no meio. Mas deu certo, então quer dizer que não é tão básico assim, né, Otávio? Ele acredita no seu potencial. Acho que sim. E você também, né? Uhum. Daqui a pouco a gente bate mais um papo com ele. Regina, hoje, além de você, quem são essas pessoas que também dedicam tempo ao Anelo? A gente tem um grupo na presidência, né, que tem secretária, vice-presidente, a gente também tem um conselho fiscal que está sempre reunido. Além da gente ter alguns pais que estão sempre, quando a gente pede uma ajuda, pessoal, a gente está precisando de voluntários aqui para determinada ação, e alguém sempre se coloca para poder vir e poder ajudar. Então pode ser qualquer ação, entendeu? Na história do Anelo, inclusive, tem uma intervenção do Lucas com uma aluna que queria sair porque estava depressiva e tudo mais. E a gente sabe que aqui é um distrito, apesar de não ser só pessoas aqui do distrito que estudam no Anelo, mas é uma realidade social que tem questões de vulnerabilidade. Vocês já tiveram que, inclusive, fazer essa intervenção como voluntários, uma família que está passando por uma questão muito importante e que envolve um aluno que tem aí esse respaldo do Anelo, que às vezes sai um pouquinho desse âmbito de ser só música, ou não foi necessário? Olha, a administração do Anelo, ela tem muito cuidado com a exposição das pessoas, mas a gente tem um trabalho muito bacana que é exercido pela Miriam, que é o serviço social aqui do Anelo, e ela está sempre atenta a orientações de qualquer tipo. Então, qualquer coisa que seja mais delicada e que talvez o Anelo não alcance, nós temos o serviço social que cabe fazer esse encaminhamento, cabe um psicólogo ou cabe alguma outra medida. Então, não se torna público Sim. algumas dessas situações pelo caso da gente poder preservar as famílias, né? Mas a gente tem esse atendimento que é muito bom, que é muito responsável e cuidadoso. Sim, então, a gente sempre pensa que
A solidariedade, claro, que passa pela questão principal, quando a gente pensa lá atrás em ações sociais, pela fome. Mas hoje, como que é para você trabalhar que vai além disso? A música também mata a fome de cultura, mata a fome de conhecimento de muita gente. Como que é isso para você? Olha, primeiro é uma coisa muito importante você ter esse acesso. Aqui nós temos poucos. Então tem alguma atividade de dança para as mulheres, tem alguma atividade de balé para crianças. E no sentido da arte, cultura, música, eu só conheço o Anelo aqui na nossa região. Sim. Eu imagino, se eu tivesse na minha infância um Instituto Anelo lá onde eu cresci, talvez a minha trajetória teria sido diferente, mas a gente pensa muito nos filhos da gente hoje. Ontem eu estava conversando com a minha filha. Você tem a oportunidade de ter uma outra atividade além de só a escola, porque hoje a gente está muito fechado e a gente perde muita oportunidade de ver a rua, de ver as outras coisas, e a gente... me perdendo. Num mundo, inclusive, que crianças e adolescentes só pensam nisso aqui, ó, o tempo todo. Só a esquecem tela. de brincar, não veem oportunidades em outras coisas. O Anelo, ele vem justamente de forma que ele atravessa isso e mostra uma outra realidade. Só a tela, realmente. E essa criança que você está falando da sua filha, a oportunidade, ela tem essa consciência? Ela tem, e ela vai ganhando cada vez mais, porque aqui dentro tem esse ambiente de se falar e de se pensar o que você estaria fazendo se você não estivesse estudando uma música, sabe? Sim. E tendo convivência com outras pessoas que falam de música, que falam de projeto, que falam de oportunidades na vida. Sim. A gente pensa que muitos desses adolescentes, principalmente, às vezes quando a gente fala de oportunidade, a gente conversa com alguns que não têm sonhos. O que não deve ser o caso do Otávio, que já mostrou aqui da gente que tem sonhos. E fala um pouquinho daqui pra frente, o que você pretende com o Anelo, com a música pra você, Otávio? Pretendo continuar, sem sombra de dúvidas, caminhar lado a lado com os meus projetos, né? Tentar apresentar eles de alguma forma para o mundo, né? Mas Anelo, sinto que eu preciso de um pouquinho mais de tempo até conseguir me garantir na música, assim, sabe? Sim. Então... E o projeto lá atrás, que você disse, olha, eu já trabalhava, já pensava em musical, isso ainda está latente em você? Tá, com certeza, com certeza. Ah, é? Agora, terminando o ensino médio, qual é o próximo passo que você pensa? Penso em ir para a faculdade, uma faculdade de animação, a Méliès, se não me engano o nome dela. Ela tem várias, dá para aprender storyboard, roteiro, várias dessas coisas que eu já gosto já. E também, né, o mercado de animação está crescendo bastante no Brasil. Boa parte das animações que você vê na TV, de comercial, é feito por brasileiros, então é bem legal dar uma estudada sobre isso. Então, esse é o caminho que eu estou querendo seguir. Sim. E Regina, você que começou lá atrás quando colocou o filho aqui, hoje seu filho mais velho tá com 19, sua menina tá com quanto? 12. 12, né? Um adolescente e já um jovem. Jovem. Né? Que transformação o Anelo trouxe na sua casa, por exemplo? A gente fala muito dessa questão da ansiedade nos jovens. E na gente também, né? Mas nos jovens ela pega de uma forma muito diferente. Tem muito a ver com a imagem que ela quer passar e essas coisas. E o Anelo traz, além dessa segurança na criança, dela estar participando de um projeto de música, onde ela sabe que ela consegue aprender notas diferentes, músicas diferentes, está sempre trabalhando isso. Isso traz mais segurança para as crianças também nesse sentido, sabe? E de se ver pertencente a uma comunidade também, um projeto que faz diferença. Hoje o meu filho com 19 anos já está se arriscando como professor de música. Então isso traz um orgulho imenso para a gente, sabe? Com certeza. Olha, e se você quiser aí também conhecer melhor o trabalho do Anelo, a gente está mostrando aí todos os meios de comunicação, redes sociais,
e tudo mais, para que você possa também conhecer um pouco melhor esse trabalho. E a gente vai finalizar o programa de hoje. Olha só, pode dar mais uma palhinha, Otávio? Pode ser. Vamos lá? Gente, muito obrigada e até um próximo Mãos Solidárias. A gente vai ficar aqui, olha, com aí o dedilhar do Otávio. Vamos lá.